civil pública, a gente teve que analisar bastante o artigo 21 da lei, e como o artigo 21 não acrescenta nem amplia só a questão do objeto da ação civil pública, por força desse artigo 21, trazendo todo o título 3 do Código do Consumidor para dentro da ação civil pública, aí nós passamos logo a ver a questão da legitimidade, se tinha alguma influência, a questão da legitimidade, que tem lá no artigo 82 do Código do Consumidor, com relação à ação civil pública. Por quê? Porque nós já vimos, constatado da prova de vocês, que a associação da ação civil pública, prevista nesse artigo 5º, inciso 5º, ela é uma associação de natureza a defender direitos difusos, né? Porque foi a espécie de direito que a ação civil pública, quando surgiu, buscou proteger, reparar, e com isso trouxe já uma associação na defesa dessas espécies de direitos, os direitos difusos. Não é? Pois bem, pelo texto da lei da ação civil pública, fica-se com a ideia de que não pode haver defesa dos direitos através de ação civil pública de uma associação na defesa de direitos de seus associados. Nós vimos já, isso é ponto pacífico há bastante tempo, já que eu digo que desde a segunda aula, da primeira e segunda aula que eu venho falando isso, que nós temos, a segunda não, foi a primeira e segunda aula, foi quando a gente começou a trabalhar com a legitimidade. Nós temos duas espécies de associações, uma associação da defesa de direitos difusos, associação da defesa de direitos de seus associados. Essa associação da defesa de direitos difusos, a primeira que veio foi a da ação civil pública, essa que está aí, que nós vimos. A associação da defesa de direitos de seus associados, ela surgiu no primeiro momento na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 21, que nós analisamos e que consta da prova, não é isso? Pois bem, com o Código do Consumidor, isso foi aperfeiçoado, né? Por quê? Porque o Código do Consumidor, ao prever a questão da legitimidade da associação lá no artigo 82, inciso 4, ele diz que a associação da defesa dos direitos do consumidor é aquela associação cujo objeto institucional esteja previsto como de defesa do consumidor. Então, por essa forma de redação, a associação pode ser tanto de direitos difusos, como pode ser de direitos de seus associados. Por que essa associação da ação civil pública é só direito difuso? Porque o legislador especificou quais os direitos que a associação, desse artigo 5º, inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública, pode defender. E só tem lá definidos os direitos difusos no primeiro momento, certo? Claro que aí com essa ampliação que surgiu, primeiro com a Constituição Federal, não é? E depois com o Código do Consumidor, então a associação na defesa do direito de seus associados, ela surgiu no primeiro momento naquele formato do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, com aquelas limitações. Quando foi em 90, com o Código do Consumidor, essas limitações ficaram, vamos dizer assim, prejudicadas, porque a lei disciplinou de outra forma. Mas a lei pode disciplinar uma coisa que está na Constituição de forma diferente? Pode, desde que essa coisa diferente não seja uma matéria reservada exclusivamente à criação, surgimento, nascimento pela Constituição. A questão de legitimidade pode ser disciplinada por lei ordinária. Por isso que é uma matéria que não é necessária estar em texto constitucional. Texto constitucional, às vezes, dá para, querendo ajudar, querendo mostrar mais facilidade de compreensão das coisas pela própria Constituição, mas às vezes atrapalha, né?
E aí vocês vejam, o Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma leitura nessa legitimidade altamente restritiva, porque ao invés de trabalhar a questão sob a perspectiva das leis posteriores à Constituição, vem trabalhando sob a perspectiva daqueles requisitos previstos na Constituição, como se não pudessem ser alterados. Vejam que o Código do Consumidor retira até, desde que esteja previsto em estatuto, até a questão da autorização pessoal. Na Constituição é autorização pessoal. O Código do Consumidor dispensa até a Assembleia. Quer dizer, se no Estatuto da Associação estiver previsão de que a própria diretoria, quem pode decidir do ajuizamento de uma demanda, certo? E isso pode acontecer. Imagina, essa hipótese não está alcançada, não está albergada pelo inciso 21 do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º realmente não autoriza isso. Mas um legislador pode autorizar? Pode. Por esse motivo que eu já disse, pelo fato de não ser uma matéria reservada apenas ao constituinte. Esse é que é o aspecto a ser levado em consideração quando se interpreta uma norma, certo? Muito bem, então, continuando aqui esse artigo 5º, né, para a gente concluir aqui essa parte, ele, de uma forma ou de outra, ele cuida de sujeitos do processo, né? Olha, e depois vem o parágrafo primeiro, o Ministério Público, falando do Ministério Público é um legitimado, mas aqui ele está dizendo que quando ele não atuar como legitimado, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, parágrafo primeiro. No parágrafo 2º, nós temos a faculdade que é dada ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo, habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. Ou seja, aqui é a possibilidade de ocorrência de litisconsortes, certo? Entre os legitimados do artigo 5º, tá certo? E no parágrafo 3º, diz o seguinte: em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Aqui a questão da sucessão, às vezes, em um processo. Quando, não é a sucessão por falecimento, nem é uma sucessão por abandono da causa. Quando essa causa for ajuizada por uma associação, e às vezes a associação perde o interesse. Aqui o sentido de desistência não está no sentido técnico da palavra. Desistir de uma ação significa pedir desistência dela, de forma a que ela vai ser extinta sem análise do mérito. Não é esse o caso aqui. Desistência tem esse sentido técnico que eu falei. Desistência aqui tem o sentido de falta de interesse, do abandono, desistência infundada ou abandono da ação. Desistência infundada é uma espécie de desinteresse em associação continuar. Então, qualquer outro legitimado pode assumir a condição agora de legitimado. Então, aí é uma espécie de sucessão em razão do abandono, do desinteresse, do não querer mais continuar com a ação por parte de uma associação, tá certo? No parágrafo 4º, nós temos a questão da dispensa da pré-constituição da sociedade, da associação, de um ano, essa possibilidade que existe, de que o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Esse parágrafo 4º é a reprodução de um dos parágrafos que está lá no artigo 82 do Código do Consumidor, que nós analisamos que é possível, diante de situação de urgência, de emergência, uma associação pedir que seja dispensada, se não decorreu ainda o prazo de um ano de sua constituição, que seja dispensado para, diante da necessidade de ajuizar a ação antes desse prazo. Isso é uma possibilidade que pode existir, e aí o legislador trabalha com ela desde que esteja presente, logicamente, esses requisitos, né? Dimensão ou característica do dano, certo? Haja um manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano,
ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, são, logicamente, conceitos muito vagos, largos, e precisam ser trabalhados numa situação concreta. Não é só chegar e dizer, olha, tendo em vista o interesse social evidenciado pela dimensão característica do dano. Não. Tem que mostrar que interesse social é esse, que característica de danos é esse, qual a dimensão, quais os prejuízos, uma série de fatores. E o bem jurídico protegido, a ser protegido, que bem jurídico é esse? É de alta relevância, de interesse social evidente, e vai por aí afora. Mas tem que demonstrar isso, não é só chegar e colocar essas palavras, como se faz em muitas coisas pelo Brasil afora, em diversos processos. Coloca-se o requisito, haja manifesto interesse social evidenciado. Aí vem a pessoa que requer esse direito, essa faculdade, aí diz, diante do parágrafo 4º, por se tratar de um interesse social evidente, cuja dimensão, características do dano são patentes, isso não é dizer nada, isso é dizer nada com nada. É o linguajar do besterol. Isso não traduz nada. É preciso que você mostre o que é relevante, interesse social, o que é relevante juridicamente, o que é relevante o bem, que bem é esse, que prejuízo traz, que vantagem traz, qual é a circunstância que me leva a me convencer que isso está realmente satisfeito. São esses conceitos vagos que existem muito na lei, minha gente, que precisam ser, eles são vagos para poder mostrar, diante do caso concreto, que eles existem. Não é só para se invocar a sua colocação lá no texto. Diante dos fatos aqui narrados, não. Diante dos fatos, que fatos narrados vão caracterizar isso? É preciso que eu diga que está diante de uma situação de relevante interesse social. Eu posso descrever os fatos e achar que sim, achar que não, mas se você me der um argumento, olha, se acontecer isso, ou se não acontecer isso, as consequências são aquilo, e vai por aí afora, para poder o juiz se convencer, não pela convicção própria, mas pelas razões apontadas aí, do preenchimento dos requisitos para se atender um pedido dessa natureza. Eu estou falando isso para esse ponto, e me detendo aqui um pouco para poder mostrar que é a mesma coisa, por exemplo, de prisão preventiva por interesse público. Olha, como é vago esse... E chegar a dizer, decreto de prisão preventiva por interesse público que o caso requer. Todo caso, diante do que se pensa, todo caso seria... a mediocridade da sociedade entende que todo mundo que deve responder a um processo deve ser preso. Isso é interesse público, porque todo mundo ou muita gente quer? Não, isso não é interesse público, não. Porque se fosse assim, qualquer pessoa que respondesse a um processo teria que ficar preso o tempo todo. E eu acho engraçado essas coisas, porque quando ele termina a pena, né, vai ter que ser solto. Aí vai voltar para a sociedade. É impressionante como a sociedade não sabe, não enxerga, não entende absolutamente nada com relação a essas situações. É preciso ter um pouco de massa cefálica na cabeça para poder se pensar, se raciocinar as coisas, minha gente. Tá? Bom, então, esse parágrafo 4º autoriza isso. O parágrafo 5º ele é muito interessante porque ele trata de litisconsorte também. Só que é litisconsorte entre o Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida desta lei. Esse parágrafo, para mim, é muito rico, muito importante, interessante. A possibilidade de se formar um litisconsorte do Ministério Público Federal com o estadual.
Mas essa matéria é totalmente rejeitada, esse dispositivo é totalmente rejeitado, sua aplicabilidade na prática, na jurisprudência brasileira. É impressionante como a jurisprudência repele totalmente. E o pior, não diz que o dispositivo é inconstitucional, não reconhece a invalidade do dispositivo, reconhece só a inaplicabilidade, não se aplica. E não, nem existe esse instituto. A lei é válida, é eficaz, está em vigor, é eficaz, é válida, não tem nenhuma circunstância dessa que impeça, a lei deve ser aplicada. Para eu poder afastá-la, é preciso que eu torne inválida, ineficaz, né? Eu tenho que encontrar uma justificativa dentre as hipóteses que Leno Luiz Streck sempre trabalha com isso, mostrando exatamente as hipóteses em que uma lei não pode ser aplicada. Parece que dá 5 ou 6 hipóteses, né? As incompatibilidades da lei, né? As invalidades e a ineficácia. A lei, por exemplo, está em vigor, mas não está eficaz porque não está no período da vacatio legis, não pode ser aplicada. Né? A lei é inconstitucional, as inconstitucionalidades, dentre as formas que temos, nós vamos ver lá no controle de constitucionalidade, nós temos 4 formas de declaração de inconstitucionalidade, olha aí. Então, são essas as situações em que uma lei pode ou não deve ser aplicada. Né? Afora isso, ela tem que ser aplicada. Mas não, se diz, como é que se argumenta? Os argumentos são os mais antitécnicos possíveis. São de ordem administrativa, estrutural do Ministério Público. Não, o Ministério Público da União foi criado para atuar na Justiça Federal e nos tribunais superiores. Nos tribunais federais e superiores. Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho. Ministério Público Estadual na Justiça Estadual. Olha, isso é o comum, o ordinário das coisas. Essa estrutura foi montada para essa finalidade. Só que aqui o que está dizendo é que o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal eventualmente podem atuar, ter legitimidade em atuar em uma outra justiça que não aquela dele. São exceções. Mas são exceções que não indicam que ele deve ajuizar uma ação lá isoladamente. Ele deve atuar como litisconsorte. Se o processo é da Justiça Estadual, o Ministério Público Federal atuar. Se for da Justiça Federal, o Ministério Público Estadual atuar. Eu acho esses argumentos simplesmente pueris, elementares demais para se acolher a inaplicabilidade do dispositivo. E por que eu acho? Primeiro, porque aqui nós estamos trabalhando com a questão de legitimidade. A legitimidade faz com que você atue em qualquer justiça. Não existe legitimidade exclusiva para determinada justiça, a não ser nos casos expressamente previstos na Constituição Federal. Por exemplo, a Justiça Federal existe e justifica-se em razão da pessoa, certo? Em razão da pessoa. Jurídica de Direito Público Federal, tem mais esse aspecto, né? Conforme lá o artigo 109. Muito bem. Em matéria criminal, em razão do bem protegível ser o poder público federal também, certo? Agora, o restante, quando é dada legitimidade para determinada demanda, não é escolhendo o órgão que você vai ter legitimidade, é dizendo que é legitimado para aquilo, e aí pode ser em qualquer justiça, a questão da legitimidade, eventualmente, e principalmente quando está previsto em lei. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos em matéria, principalmente em matéria de ação civil pública, muitas situações que estão lá naquelas situações dos artigos 20, entre 20 e 30 ali da Constituição, quando trata de matéria de competência das entidades da administração pública relativas a competências comuns, chamadas competências comuns,
Comuns entre quem? Entre União, estados e municípios. Olha, se são competências comuns entre União, estados e municípios, nada mais salutar do que o, a possibilidade de formação de litisconsorte entre esses ministérios públicos. E quando eu digo que a ação civil pública é prodigiosa, é porque exatamente nós estamos diante de situações dessas. Por exemplo, em matéria de... vou começar pela matéria menos polêmica. Em matéria de... que não é nada de menos polêmico, mas em matéria de meio ambiente. O meio ambiente é de responsabilidade solidária entre União, estados, municípios, e a ordem jurídica disciplina as competências, define mais ou menos as responsabilidades que cabe a cada um, mas a Constituição diz que são responsabilidades comuns, certo? A saúde, nossa, essa questão da saúde, ela foi, logicamente, um dos temas que eu acho que mais foi debatido nesses 2 anos de pandemia, né? E a gente sabe aí, bom, a chamada opinião pública, que eu não sei o que é opinião pública, uma pessoa publica uma coisa e diz a opinião pública, sem ter nenhum dado dessa opinião pública. Quantos são dessa opinião pública? 1, 2, 5, 10, 20, 30, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas é menos de 1/4 da população brasileira. Não sei se isso ainda é pela opinião pública. Bom, a questão é exatamente se definir essas competências comuns e as responsabilidades de cada órgão, União, Estado, município. O Supremo tem trabalhado muito essa matéria, tendo em vista exatamente a intensa conflituosidade nesse campo, né? E sempre que a decisão dele, qualquer que seja, sempre é criticada, porque tem uma tal de opinião pública. Tem a opinião pública para um lado, tem a opinião pública para o outro, tem a opinião pública pelo meio, tem a opinião pública para a direita, esquerda, para cima, para baixo, no centro, o festival do besterol, ele existe. E nas redes sociais, nossa, isso adquire um foro de relevância, importância, porque ninguém tem o que fazer, nem quer fazer, e fica nessas porcarias de redes sociais, apenas sendo mal informado e passando má informação, mais informação. É isso que eu vejo muito aí. Então, nós temos esse dilema. E aí, quando se trata de uma ação que envolva uma matéria dessa, qualquer uma daquelas matérias que estão lá no artigo, nesses artigos da Constituição Federal, que eu estou dizendo aí, entre 20 e 30, por aí assim, são muitas competências comuns, mas é muito salutar que os ministérios públicos atuem em conjunto, porque vai ter interesse de um município, de uma união, de um estado, com certeza, presente no caso, e aí eles precisam estar atentos a trabalhar para melhor ficar definido com o julgamento a situação das responsabilidades dessas entidades de direito público. Então, eu acho altamente salutar, acho que o dispositivo é constitucional, não vejo por que deixar de aplicar, mas a jurisprudência rejeita em nome da estrutura dos ministérios públicos, que devem atuar exclusivamente em cada um em seu lugar. Não vejo isso na Constituição. O princípio que tem na Constituição é outro, da unidade do Ministério Público. Quer dizer, isso vai de encontro ao princípio maior do Ministério Público, que é a sua unidade. A divisão de atribuições é salutar, para poder ter um mínimo de organização. Ótimo, perfeito. Não estou negando que exista. E deve-se preservar o máximo possível esses valores, essa questão das atribuições. Mas, entre as atribuições e determinadas legitimidades, que são coisas diferentes, que o legislador ou o constituinte possa trazer em benefício da defesa daquele direito, eu não tenho dúvida em aplicar essa segunda possibilidade, certo? Em nome só de uma estrutura e de atribuições
que são questões administrativas, não me apetece, nem me entusiasmo com essas posições que tem. Eu estou apenas dizendo posições aqui no sentido de argumentos, né, que existem. Eu não são argumentos que me levam a encabeçar essa ideia de forma tão veemente como faz, principalmente a jurisprudência. E aí eu tenho conversado muito com determinados membros do Ministério Público, eu fico impressionado, o Ministério Público desvanece demais com relação a essa legitimidade. Depois de. Lutou-se muito, mas depois que a jurisprudência não cede a nada esse tempo todo, só faz piorar, então abandonou-se a ideia de defesa dessa posição. Isso na doutrina e na jurisprudência. O legislador não está dando nem cabimento a isso. O legislador continua legislando e trazendo essa situação. Por exemplo, isso daí é de 90, mas quando foi em 2002, 2003, que é o Estatuto do Idoso, ele trouxe um dispositivo rigorosamente igual, idêntico, o legislador. O legislador não viu que nenhum órgão do Poder Judiciário declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, nem demonstrou essa inconstitucionalidade de forma convincente, e continua a disciplinar essa matéria da mesma forma que está aí, no parágrafo 5º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, minha gente. Então, é mais um tema polêmico dentro da atuação do Ministério Público, e que eu sou defensor do que existe esse litisconsorte. Eu não vejo incongruência, não vejo inconstitucionalidade, invalidade, nem ineficácia da norma. Vejo ela ser muito boa e efetiva se utilizando. Essa que é a realidade. Bom, em seguida nós temos o parágrafo 6º desse mesmo artigo 5º. Veja que são muitos temas que são desdobrados nesse artigo 5º com relação sempre ao sujeito, a questão de legitimidade. Agora, aqui, nós temos no parágrafo 6º o seguinte enunciado: os órgãos públicos legitimados, olha, cuidando ainda da questão da legitimidade, poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Bom, minha gente, aqui, nesse parágrafo 6º, é um instituto muito importante, e eu diria assim, vamos dizer assim, utilizando uma linguagem mais compreensível, famoso, interessante e muito importante, relevante, que é o famoso TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Olha onde é que está o TAC. E como foi criado o TAC? Através de um parágrafo de um artigo da Lei da Ação Civil Pública. Eu acho que quando o legislador criou o TAC, ele não acreditava naquele momento histórico, né? Em 85, que ele ia ter muita importância, relevância, talvez fosse uma matéria que desse muita polêmica. Eu acho que o pensamento do legislador foi esse. Criou através de um parágrafo, jogou lá, disse, vou botar aqui para ver o que acontece. O que aconteceu, minha gente, foi que o Instituto cresceu, adquiriu importância. Hoje é um instituto muito bem estudado, conhecido, quanto à sua natureza, quanto ao procedimento, quanto aos efeitos, quanto ao objeto. Ele é estudado hoje sob todas essas perspectivas. E nos projetos, principalmente no projeto de lei de mudança da Lei da Ação Civil Pública, nossa, ele é destacado em capítulo, artigos, olha, adquiriu uma importância, cresceu consideravelmente. E na nossa universidade tem muitos trabalhos escritos que os alunos, às vezes, gostam muito de trabalhar. Exatamente o Instituto do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta,
para pesquisar a sua natureza jurídica, como é o procedimento, os efeitos que produzem, qual o seu objeto pode ser tratado, a questão da negociação, da transação, o que pode ser feito, o que não pode, certo? Então, isso tudo é objeto de análise da doutrina e, consequentemente, o Instituto cresceu e adquiriu toda essa importância. Então, o parágrafo 6º, ele cuida do termo de ajustamento de conduta, que hoje nós temos estudos já bem avançados sobre o tema e, logicamente, enriqueceu e indica como é um TAC, seus requisitos, a definição do objeto, os efeitos que pode produzir, a natureza jurídica, procedimento como se dá, e vai por aí afora. Tudo isso é analisado hoje na doutrina e o parágrafo 6º fica muito enriquecido com essa parte. Aqui eu vou destacar só o seguinte ponto. Primeiro, apesar de ser um termo de ajustamento de conduta e que indica ser uma espécie de acordo, certo? Que é realizado entre... sempre aí entra entidades de direito público, órgão público. Primeiro, quem é o legitimado para afirmar? São órgãos públicos. Olha o detalhe aqui. Legitimados. E quem são órgãos públicos legitimados aqui no artigo 5º? Nós só temos 2 órgãos públicos aí legitimados, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nós não temos outros órgãos como legitimado na ação civil pública. Nós temos entidades, coisas distintas. Entes públicos e órgãos públicos, entidade ou órgãos públicos são coisas distintas, pelo amor de Deus, cuidado, certo? E esses órgãos públicos que são legitimados para a ação, eles são também para tomar o compromisso de ajustamento de conduta. Esse compromisso, esse é um primeiro ponto. Então, o segundo quanto à negociação. A negociação se dá mais na forma de cumprir a obrigação e não no conteúdo da obrigação. Não se mitiga muito a questão do conteúdo da obrigação. Se o poder público tem que pagar algo que é previsto em lei, em Constituição, ele vai pagar aquele algo. Às vezes não pode pagar de 1, de 2 parcelas. Vamos ver quanto pode ser dividido aqui para cumprir. Se o poder público tem que determinar que tal providência seja de tal forma e não fez, ou que crie um determinado departamento, órgão na administração pública, por exemplo, os chamados acesso à informação através dos sites do poder público, com todos os dados, tudo que... Olha, pela lei, pela Constituição, tudo que o poder público fizer, tudo, qualquer pessoa pode ter acesso. Através do chamado portal da transparência. Mas essa matéria é muito complicada, a resistência do poder público. O poder público, minha gente, no curso da história, se vocês forem atrás, o poder público sempre quis ser irresponsável. Aliás, a responsabilidade civil do poder público é uma coisa nova, né? Não é coisa de milhares de anos, é uma coisa de alguns séculos para cá, 2, 3 séculos. A responsabilidade do poder público é muito recente, certo? Muito recente. O poder público sempre quis ser irresponsável. E transparência em administração pública, isso não é o forte do poder público. O poder público gosta de trabalhar ao invés de ser às escâncaras, às portas fechadas. Por exemplo, em licitação, a licitação, a lei de licitação, tanto a antiga como a nova, prevê que a audiência de licitação deve ser a portas abertas, dizendo que qualquer pessoa tem acesso a um auditório que esteja ocorrendo um processo licitatório externo, a parte externa. Não é? Mas como é que os poderes públicos fazem? A maioria fecha, tranca. Não, agora não entra mais ninguém para
para não estar perturbando. Imagine. O processo administrativo disciplinar, as audiências de ouvido das pessoas é pública. Mas como é que faz? As portas fechadas. São essas coisas todas que existem na administração pública. É impressionante. Imagina um portal de transparência ser posto tudo que é feito. Pois é, porque é assim, a lógica indica que é o seguinte, a administração pública arrecadou 1 milhão, tem que mostrar que gastou 1 milhão e como gastou esse 1 milhão. Se faltar R$ 1 desse 1 milhão, tem que ser justificado. E qualquer pessoa do povo tem acesso, para ter acesso a isso, porque na realidade esse dinheiro não é do administrador, nem daquele órgão administrativo, ou entidade administrativa. É do povo, de quem está querendo saber como foi gasto. É simples a lógica. Agora, as coisas simples não funcionam. Ou são transformadas sempre em coisas complicadas, difíceis, insusceptíveis de ocorrer. Bom, isso tanto no campo não só de despesa, mas também do fazer. O que está fazendo? O que fez? O que a administração está realizando? Alguma coisa está sendo feito? Como é que eu vou aqui no portal da transparência para saber o que fez? Até a audiência de agenda do administrador é preciso ser trabalhado para saber o que o administrador está fazendo. Um administrador que não tem agenda de prestação de serviço público, imagine o que ele está fazendo. É assim, simples. Isso é que é portal da transparência, certo? Mas, na prática, não é assim, não. Isso é uma cultura milenar que, para ser superada, vai ter que levar alguns milênios ainda também. Esse aqui é o dilema. Mas se iniciou, já tem aí, formalmente, pela Constituição, pelas leis, nossa, nós temos a melhor coisa do mundo. Se chegar um ET aqui no Brasil, pegar o texto da Constituição em matéria de transparência, o texto da lei de responsabilidade fiscal, da lei de licitação, etc., etc., vai dizer, meu Deus, que nação perfeita, que povo organizado, que coisa mais nobre pode existir na face da Terra? Não pode. Pelo que está na lei, não. Gostou, Maria Luísa? Pois é, Maria Luísa, é assim. Um ET chegando aqui fica impressionado. E a gente também, que é aqui da Terra, no dia que abre esses textos legais, se assombra, né? Nossa, isso existe, isso pode, isso tem na lei, na Constituição, tá ótimo lá. Agora, vamos abrir agora um portal de transparência. Aí você não tem informação nenhuma, quanto foi que foi arrecadado até agora, quanto foi que foi gasto, cadê os contratos que foram feitos, todos estão aqui, os que estão em andamento, as fiscalizações, tudo tem que estar lá. Tudo que é feito é jogado lá no portal da transparência. É assim que diz a lei. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. Estão vendo como são as coisas? Muito bem. Pois bem, então o termo de ajustamento de conduta é um instrumento para ajudar nessa parte de transparência, nessa parte das coisas serem feitas. Então, o objeto pode ser tudo isso. Agora, realizado o termo de ajustamento de conduta, descumpriu. Se ele foi realizado extrajudicialmente, então ele tem eficácia, como diz a lei, de título executivo extrajudicial. Ele vai ser executado na forma do processo de execução do Código de Processo Civil. Não é? Se ele foi homologado pelo juiz, certo? Aí ele passa a ser título executivo judicial. E aí vai haver o quê? Cumprimento do julgado, da sentença. A sentença de quê, professor? Uma sentença só de homologação aí, tá certo? Mas vai haver o cumprimento da obrigação, cumprimento do julgado, cumprimento da sentença homologatória. É isso que pode existir, tá certo? Então, são esses alguns dados que eu trago aí para
uma certa compreensão do parágrafo 6º, que é um assunto que tem muito material hoje escrito, e vocês, dependendo das circunstâncias, do interesse, e de como vão atuar, trabalhar, especializar, etc., então já sabe que tem todo esse material a ser trabalhado. Ok? Muito bem. Agora a gente volta. Aqui a gente estava trabalhando o artigo 1º, passando do artigo 1º o artigo 3º, o 3º fomos até o 21, aí voltamos para o 5º, né? Agora, nós vamos voltar aqui para o artigo 1º e trabalhar o parágrafo único desse artigo 1º. Esse artigo 1º, como nós estávamos falando dele na aula passada, ele trata de matéria que diz respeito ao objeto que deve ser tratado numa ação civil pública, né? Então, as matérias postas aí são matérias que indicam o objeto de uma ação civil pública, já vimos isso, né? Pois bem, esse parágrafo único, que foi trazido por uma medida provisória, eu vou explicar aqui essa questão da medida provisória, ele, na realidade, vem a tolher a possibilidade de determinada ação civil pública em algumas matérias e, logicamente, afetar muito a questão do objeto da ação civil pública e o próprio instrumento da ação civil pública. Limitar, né, o objeto e limitar a própria ação civil pública. E diz esse parágrafo: não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, matéria tributária, contribuições de previdenciárias, contribuições da Previdência Social, fundo de garantia de tempo de serviço e outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Parágrafo incluído pela medida provisória 2180-35 de 2001. Olha aí esse parágrafo. Primeiro, professor, como é uma medida provisória de 2001 e ainda está em vigor essa medida provisória? Vamos explicar aqui a questão dessa medida provisória. Vocês vão encontrar muito em textos de lei, principalmente nessa matéria de processo, e de processo sempre, textos de lei que têm dispositivos alterados, acrescidos, incluídos por medida provisória. E está lá a medida provisória número tanto. Essa daí é a 2180-35, vou explicar tudo. Bom, minha gente, o problema é o seguinte. Antes de 2001, aí, que foi essa última data dessa medida provisória, a questão das medidas provisórias era um desastre no Brasil. A medida provisória foi criada pela Constituição, o Constituinte imaginando que seria uma coisa aí super excepcional, não ia ser utilizado com certa constância, e errou de forma grosseira, né? Porque passou a ser um grande instrumento do poder público. Olha, o poder público gosta de poder e gosta de... e não gosta de controle. Esse aqui é o grande problema. Já falei isso para vocês, venho falando. E nós estamos trabalhando com ações altamente sensíveis, porque todos esses processos de controle, todos esses processos coletivos, eles são sempre de controles, né? De diversas formas, tanto pelo Ministério Público como de órgão. Por exemplo, matéria de consumidor, os PROCONs da vida são órgãos de controle. Em matéria de meio ambiente, nossa, como tem órgãos de controle, né? IBAMA, IDEMA, no âmbito estadual, tudo tem muito... a questão das prestações de contas, os tribunais de contas, nossa, isso tudo é um calo para os administradores, né? Bom, minha gente, e aí nós temos essa questão aí dessa medida provisória, que era o seguinte: as medidas provisórias tinham um prazo muito curto, de 30 dias, para serem analisadas pelo Congresso, e aí as coisas foram desandando ao ponto de chegar a acumular medidas provisórias
em números exorbitantes, e o Congresso não dava conta, não fazia fluir o processo legislativo dessas medidas provisórias. E tinha um prazo muito curto de vigência, que era de 30 dias. Agora tinha uma outra possibilidade, era renovar a medida provisória 30 dias depois. E aí ficava o quê? O governo renovando, 30 dias, mais 30 dias. Então, ficava lá uma equipe do governo só acompanhando aquelas medidas provisórias diariamente para reeditar medidas provisórias, a reedição. Essa daí, por exemplo, tem o número 2185-35, 2180, aliás, traz 35, é porque ela já tinha sido reeditada 35 vezes. Minha gente, 35 fica faltando só um mês para completar 3 anos que ela era renovada. Bom, dessa forma aí, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, tinha dezenas de medidas provisórias. E tudo sem ser aprovado, e o Congresso não dava vazão a toda essa demanda. Então, chegou-se um momento que precisava se alterar esse problema das medidas provisórias, em 2001. E, através de uma emenda constitucional, foi alterado a questão do processamento, foi alargado os prazos, foi dado na forma que está hoje, né? Foi dado um outro sentido, uma outra, para poder fluir alguma coisa. Bom, e as dezenas de medidas provisórias que existiam, o que se faz? Porque se a gente for ficar analisando essas medidas provisórias, daqui a 5 anos vai ser só para trabalhar medida provisória. Dá. Bom, então vamos fazer o seguinte: todas as medidas provisórias que estão em vigor, elas se transformam em não mais provisórias, em permanentes. Ao invés de medida provisória, medidas permanentes. E não, sem abrirem o processo legislativo da medida provisória. Aprova do jeito que elas tiveram. E foi isso que aconteceu. Então, essa medida provisória aí, que cuidava de muitos assuntos, 2180, já tinha sido renovada 35 vezes, foi uma das que foi. Eu digo sempre, foram petrificadas, e aí terminaram sendo uma medida provisória que se transformaram não em leis, mas praticamente em emendas constitucionais, porque elas foram aprovadas por emenda constitucional, imagina. E com um número, porque não houve processo legislativo, então não tinha número de lei. O que se coloca? Coloca o número da medida provisória do jeito que ela está hoje. Pronto. Então, olha, isso aqui serve para vocês verificarem, quando vocês pegarem qualquer texto de lei, tiver uma medida provisória lá em algum artigo, colocando como tendo alterado, modificado, incluído, acrescido, etc., são medidas provisórias desse período e que ocorreu esse fato histórico que levou a essa situação. Tá certo? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto aqui é o seguinte: inviabilizar a ação civil pública através de determinadas matérias. Ora, eu já falei isso de outra maneira já aqui para vocês, que o direito coletivo ele existe, o processo, os direitos coletivos, da forma que a gente estudou os objetos do direito coletivo, ele existe em qualquer ramo de direito. O direito coletivo não é um direito de determinado ramo específico. Na realidade, ele é um direito que é qualificado pela todos os ramos de direito existentes. Pode existir direitos coletivos em meio ambiente, em consumo, em direito administrativo, em direito civil, em direito tributário, em direito isso, direito comercial, e vai por aí afora. Depende da circunstância da violação desses direitos. Se a violação do direito for de uma pessoa, direito individual. Se for de dezenas ou centenas, direito individual homogêneo. Se for um direito indivisível, inquantificável, de todas aquelas características, difuso. Se for pertencente a um grupo categoria com as mesmas características do difuso, coletivo estrito sensu, e assim por diante. Por isso que eu coloquei na prova, porque essa matéria é importante. Isso é o resto da vida
que vai ser trabalhado em cima disso. Quem for um profissional do direito vai ter que trabalhar em cima disso. Certo? Muito bem. Então, qual é logo o primeiro grande equívoco, grave equívoco desse dispositivo? É limitar uma ação coletiva em determinado ramo de direito. Como se pudesse dizer que não existe direitos coletivos nas suas mais variadas espécies, em matéria de tributária, em matéria de contribuição de previdência social, em matéria de fundos institucionais, fundo de garantia, etc. Minha gente, isso mostra, de um lado, ignorância total em matéria de direitos e processo coletivo. Mas, se não é ignorância, é abuso de poder mesmo. E esse dispositivo, ele é manifestamente inconstitucional na minha visão. A visão aqui de professor, de análise, alguns dados que eu vou trazer para vocês para dizer isso. Mas o Supremo e o STJ não considera esse dispositivo perfeitamente constitucional. Sob o seguinte argumento. Não, ele não é inconstitucional porque ele não retira a possibilidade do judiciário se pronunciar. Apenas não pode ser através de ação civil pública. Você tem que fazer através de ações individuais. Aí não viola o dispositivo. Minha gente, mas se o direito se caracteriza como coletivo, eu estou tirando uma ação que está prevista na ordem jurídica e que a Constituição não limita e estou limitando esse dispositivo, esse princípio constitucional. Bom, para mim isso daí sozinho seria suficiente. Mas, olha, não, é que em matéria... Aí vem a seguinte situação. Primeiro, ele diz que é em razão de situações que demonstre que o beneficiário pode individualmente o direito pode ser determinado em favor do beneficiário. Ora, o que foi que nós vimos aqui? Por isso que eu enfatizei essas características do direito individual homogêneo. O direito individual homogêneo, ele é divisível, é quantificável, é identificável o seu sujeito, tem todas as características de um direito individual. Por essas, se ele tem todas essas características, então, pelo que está dito no dispositivo, nenhum direito individual homogêneo pode ser objeto de ação coletiva. Pronto. Simplesmente isso. Porque todo direito individual homogêneo tem essa característica. O que é que leva a ele se caracterizar como individual homogêneo? Primeiro, a pluralidade de sujeitos. Aí, se está presente a pluralidade de sujeitos, eu já tenho que abandonar a questão da individualidade. Eu sei que é impossível, mas não é essa característica que eu vou trabalhar para identificá-lo. Segundo, ele pode ser de pequena vantagem, que se for de pequena vantagem, eu não consigo ajuizar uma ação individual. Pronto. Aí, olha aí se há violação ou não à Constituição. Por quê? Porque o direito fica inviável para ser protegido. Não é possível que isso não demonstre a impossibilidade de subsistência de uma norma dessa natureza. Porque a Constituição não limita isso, não. A inviabilidade de utilizar esse direito. E eu vou dizer uma coisa. A ideia que vem primeiro é o seguinte: em matéria tributária, Barros, os valores são expressivos, são quantias, às vezes, significativas, e são de uma classe social mais privilegiada. Então, claro que pode ir para ação individual. Claro que se tiver uma situação dessa, eu também não tenho dúvida em concordar. Só que tem um detalhe. Existem situações em matéria tributária que não se caracterizam por essa forma. Vamos dizer, uma taxa de iluminação pública que está sendo cobrada de forma indevida, R$2, R$3, R$5, não sei, qualquer que seja. Quem é que vai... Taxa de iluminação pública de natureza tributária. Quem é que vai cobrar isso individualmente? Quem é que vai cobrar individualmente? Ninguém vai cobrar individualmente. Aí o que termina acontecendo?
fica lá a taxa sendo cobrada a vida inteira, que eu não posso ir à justiça, que não vou individualmente cobrar R$ 1, 2, 3, 4, 5, não vou encontrar ninguém que ajuize essa ação, a não ser que eu seja advogado e faça o meu caso, entendeu? Ou se fizer de outra de graça, que ninguém vai pagar 5 mil, 1.000, 2.000 para receber 500, 1.000. Essas coisas, são essas coisas, assim. É, é quase 10% da conta. Pois é, então, minha gente, é impossível do direito ser protegido e de natureza tributária. Olha aí se isso não é uma violação ao princípio da inafastabilidade da atividade jurisdicional na proteção dos direitos das pessoas, qualquer que seja a sua espécie. Manifesto, me parece. Então, o que é que fica ocorrendo na prática? Muitas das vezes, o que acontece... Pois é, eu também acho um absurdo. Viu? Isso que eu estou dizendo, ou a posição contrária. Eu acho um absurdo a posição contrária. Não, Não, eu acho um absurdo essa taxa de iluminação pública. Porque, não poder ser ajuizado. Né? Porque na minha visão, ela deveria ser uma taxa única, já que e deveria ser esclarecido realmente quanto que houve de consumo de iluminação pública, sabe? Se é essa a justificativa. Porque... A história da transparência, né? Exatamente, a história da transparência. Por exemplo, esse mês eu estou pagando... Se você pegar o papel de luz, essa questão, já que nós estamos na polêmica do papel da energia, da coisa, por exemplo, veio 2 fases, cada fase tem uma que vem mais cara e outra vem um pouquinho mais barata. Tem mês que vem cobrando as 2 bandeiras, como assim? Não é só uma bandeira, que inventaram ainda tal esse negócio da bandeira. Aí vem a taxa da iluminação pública, que geralmente é 10% da conta. Aí, quando você soma, você vai ver que você consumiu R$ 80 e está pagando 150 de taxa, de bandeira, de tudo no mundo. Eu acho que, assim, já ultrapassou todos os limites possíveis, essa questão da taxa. E ainda estão pensando que vão aumentar, né? Agora, outra taxinha para a gente. Exatamente. E a gente não tem nem a prestação de contas, nem pode ir à justiça para... inibir, porque individualmente quase ninguém vai, né? Pode ser que... que eu não lembro de direito administrativo. Eu não lembro essa parte de taxa em direito administrativo, porque eles usam o artifício da taxa, porque a outra forma eles não podem colocar. E a taxa você não pode entrar, justamente. E fica ainda questionando se tem natureza tributária ou não, bota o nome taxa, que é para poder ainda questionar se tem natureza tributária ou não, embora a jurisprudência do Supremo hoje dizendo que se tem a taxa, aí depois você vai ter que trabalhar se aquele nome taxa tem realmente a natureza de taxa, e vai aquela... para dar dificuldade, para dificultar. E ainda assim, inviabilizando uma ação coletiva em defesa da coletividade. Tá vendo? Não, eu sinceramente acho um absurdo, ainda mais aqui para a região Nordeste, essa época do ano, que é extremamente quente, e assim como no meio do ano é extremamente frio, né, no sul, assim. E a gente acaba consumindo mais energia, em compensação, em vez de ter um descontinho para a gente sobreviver, não. É taxa em cima de taxa, é bandeira em cima de bandeira. Teve uma vez que veio, sem mentira nenhuma, teve uma vez que veio 3 bandeiras. Veio a amarela, a vermelha, eu digo, como assim? Eles deveria ser limitado, ou é uma bandeira ou é outra. Como que eu vou saber qual bandeira está no dia? Não existe transparência, não existe informativo. E aí você não poder ir à justiça para discutir isso é uma coisa assim, porque natureza tributária. Então, vem essas aberrações. Professor, se um dia abrisse essa caixa preta da taxa da iluminação pública, a gente ia ver, viu? Aí a gente ia ver que teria alguma coisa no fim do túnel. Quem é que está ficando rico, viu, professor? A gente ia ver. Diria alguma coisa no fim do túnel. Essa que é a realidade. Pois é. Então, nós não temos a transparência, nós não temos a possibilidade de ajuizar a ação e ficamos pagando, tá vendo?
tudo por não se aplicar o que está na ordem jurídica posta. Aí diz assim, bom, eu não posso fazer nada. Bom, pelo direito pode, mas pelas interpretações, olha, uma interpretação equivocada, abusiva, incompleta, de não compreensão do instituto, leva a isso. Quando eu estou trabalhando com a boa-fé aí, né? Quando é por ignorância, né? Eu estou trabalhando com a boa-fé, né? Eu ainda não estou colocando a outra parte, que é a da má-fé. Não, é porque se quer assim mesmo. Ah, então tá certo. Abuso por abuso, então vamos abusar. Não pague. Só que você não pode pagar a taxa sem se você se recusar a pagar, vem aqui, o rapaz sobe no poste e tira a energia da luz, né? Você tem. Não, e você tem que pagar a conta toda. Você não pode pagar a conta, eu só vou pagar a metade, só vou pagar tantos por cento. Ou exclua isso aqui. Olha aí, tá vendo? E ou seja. Bora. E pior, não dá nem para mover, professor, uma ação coletiva aí, estou a fim de ganhar um dinheirinho. Vou juntar aqui o pessoal da cidade, ninguém gosta de pagar essa taxa. Vamos ajuizar as ações aí de 5 em 5, de 10 em 10, é o jeito como ações individuais, porque não pode ser coletiva, tá vendo? Absurdo, mas é isso aí que se tem. Numa má interpretação, tá vendo? Seja por ignorância, seja por má fé. A má interpretação é o que leva, tá certo? Por isso que eu trabalho para ajudar a se ter uma boa interpretação, se dar uma boa interpretação aos institutos jurídicos. Essa que é a realidade. Tá bom? Muito bem. Então, minha gente, esse parágrafo único, apesar desses pesares com relação à jurisprudência a respeito dele, mas eu trabalho com esses dados e aí pode-se verificar que existe um campo fértil para dizer da sua inconstitucionalidade no campo técnico-científico das coisas. Infelizmente, não é o que vem sendo trabalhado pela jurisprudência, certo? Muito bem. Agora, nós vamos passar a fazer análise do artigo 2º. Esse artigo 2º da lei, ele é uma matéria que diz respeito à competência, mas competência, eu já falei para vocês, passando sempre, e volto a reiterar, competência é um assunto sempre relativo a sujeitos do processo, né? Porque a competência é o quê? É uma forma de se encontrar, ou se indicar, apontar quem é o legitimado, quem é o órgão competente, certo? Mas quem é o órgão competente? O órgão competente é a autoridade a quem é dirigida. Olha, a autoridade a quem é dirigida, que é o primeiro requisito da petição inicial. Lá na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil, inciso 1. Qual é o primeiro requisito? Indicar qual órgão ou autoridade competente para conhecer da demanda. Então, órgão ou autoridade competente é o quê? É sujeito do processo. Sujeito do processo. Muito bem. Mas o assunto é sempre trabalhado com o título competência. Eu só quero mostrar aqui agora mais uma polêmica sobre esse parágrafo, esse artigo 2º, com relação a equívocos de interpretação. Eu vejo que só trabalha com isso. Porque nós estamos estudando. Estudando, a gente vai descobrir as coisas. Infelizmente, é assim. Estudando, a gente vai descobrir. Se não estudar, se fizer só aquela leitura, olha, esse artigo 2º diz o seguinte, olha, as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Entenderam? Olha, as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Entenderam, né? Então, vamos lá. Aí, artigo 3º. Se for assim, isso não é estudar, certo? Esse aqui é o problema, é o dilema. Estudar é uma coisa. Fazer leitura de dispositivo legal como qualquer leigo é outra, muito diferente, certo? Apenas para achar que está entendendo por uma leitura que se faz de um dispositivo, coitado. Não diga que, pelo amor de Deus, passou na porta de uma faculdade de direito, né? De direito. Bom, esse dispositivo é interessante porque ele foi lido pelo STJ e foi lido pelo Supremo Tribunal Federal, os dois tribunais
um superior e outro supremo da nação. Imagine, teve que se recorrer a 2 tribunais, um superior e o outro supremo de uma nação, para fazer uma leitura correta desse artigo. Vamos ver como foi que o STJ fez a leitura. Como foi que o STJ fez a leitura? O STJ disse o seguinte: conflito de competência, ação civil pública, lugar do bem. A competência para processar e julgar a ação civil pública é do juiz onde ocorreu o dano. Certo? Se no curso da demanda, o problema aqui está, uma demanda está tramitando na Justiça Estadual. De repente entra a União, uma entidade da administração pública, um IBAMA, sei lá, qualquer da vida. E agora? O comum normal é dizer, bom, ingressou um ente público federal no processo, encaminha-se para a Justiça Federal. Não é assim? Só que naquele local onde está correndo a ação, não tem vara da Justiça Federal. A vara da Justiça Federal, isso daí ocorreu lá sei lá, em Lages. Tem vara da Justiça Federal mais perto, é lá em Açu. Bom, na comarca de Lages. Em Lages não tem vara da Justiça Federal. Aí o dispositivo, o STJ foi disso. Se no curso da demanda ficar caracterizado o interesse da União Federal, esta será chamada para integrar a lide. Sim, ela vai integrar a lide, não deixa de integrar. Continuando, olha o que diz o STJ. Continuando, porém, competente o juiz do lugar do dano, salvo se existir vara da Justiça Federal no município. Eu citei um exemplo aí que não tem vara da Justiça Federal. Então, se não tem, quem é que vai ser o juiz que vai continuar? O juiz estadual. Aí você pergunta, mas professor, por que o STJ fez essa leitura? Porque se trata de comarca em que não há vara da Justiça Federal, diz o STJ, não é a ementa que eu estou lendo, tá certo? Se trata de comarca em que não há vara da Justiça Federal instalada, competente será o juiz de direito para a causa, por força do artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que é que diz esse artigo 129, parágrafo 3º? Esse artigo 129, parágrafo 3º, diz o seguinte, aliás, dizia que ele foi alterado, eu vou ler da forma como ele dizia. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte da instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. Bom, essa é a primeira parte do dispositivo, que foi alterado um pouco hoje, esse dispositivo, certo? Ela autoriza, no primeiro momento, aqui a questão dos processos da previdência social ser na Justiça Estadual. Há uma competência concorrente entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, a parte é quem escolhe onde ela achar mais conveniente, melhor, é uma questão de conveniência da parte. Certo? Agora vem a última parte do dispositivo e diz, e se verificar dessa condição, o que é? Se naquela comarca não existe sede de vara da Justiça Federal, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então, o Constituinte autorizou ao legislador a permitir o processo, que é da competência da Justiça Federal em razão de ter ingressado um ente público federal, fique ou vá para a Justiça Estadual, se a lei assim autorizar. Aqui o STJ, quando fez a leitura, e diz que conforme o artigo 2º, o competente é o juízo onde ocorreu o dano, ele está dizendo que o dano, se ocorreu o dano lá e não tem vara da Justiça Federal, na forma do artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, a competência da Justiça Estadual, que o juiz, sendo aí, o juiz estadual passa a ter atividade jurisdicional de juiz federal, com recurso dos seus atos para o Tribunal Regional Federal. Isso acontece nos casos em que a lei autoriza, é sabido isso, em matéria, por exemplo, de execução fiscal e de outros tantos
processo. Era no tempo que o dispositivo tinha essa redação, certo? Matéria de previdência por força do próprio dispositivo constitucional. E outras situações por força de autorização legal, tá certo? Muito bem. Aí o STJ fez essa leitura porque o STJ disse que a Justiça Estadual, como o juiz estadual tem competência funcional naquele local, então ele é quem vai ficar competente para conhecer a ação, que a competência funcional e territorial é no lugar onde ocorreu o dano. Aí o Supremo chegou e disse, olha, é o seguinte, utilizando os mesmos dispositivos legais e constitucionais, viu, minha gente? O dispositivo contido na parte final do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição é dirigido ao legislador. Olha, diz assim, e verificada essa condição, a lei poderá permitir. A lei, quem faz a lei? Só quem faz a lei é o legislador. Aí o Supremo começou dizendo, olha, esse dispositivo é dirigido ao legislador ordinário, que autoriza atribuir competência ao juiz estadual. E diz, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça estadual, tá certo? E em cima disso, serão processados e julgados, no começo do parágrafo 3º, serão processados e julgados na Justiça Estadual. Sempre tem essa afirmativa, né? No foro do domicílio da outra parte, ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, que é no lugar do ato ou fato, que é o lugar do dano, né? Desde que não seja sede de vara da Justiça Federal. Então, é preciso ter esse requisito também. Para causas específicas, dentre as previstas no inciso 1 do referido artigo 109, quer dizer, aquilo que era da competência da Justiça Federal na forma do inciso 1 do artigo 109, passa para a Justiça Estadual se o legislador disser isso que o Supremo está dizendo, que ele tem que dizer conforme está no parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição. No caso em tela, aí vem aqui o Supremo diz, no caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador, que ao revés, se limitou no artigo 2º a estabelecer que as ações nele previstas serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Aí, cujo juiz terá competência funcional. Bom, o juiz estadual tem competência funcional lá. Só tem um detalhe. O juízo federal também tem competência funcional lá. O que acontece aí? Os dois têm competência funcional e territorial naquele local que ocorreu o dano. Como é que eu posso afastar um dos dois? Se o legislador me disser para onde é que eu mando. Se é para a Justiça Estadual ou para a Justiça Federal. Por isso que ele disse na primeira parte. O dispositivo é dirigido ao legislador ordinário, que autoriza que se atribua a competência ao juízo estadual, porque a competência seria, em princípio, da Justiça Federal. Para poder ser da Justiça Estadual, é preciso que eu diga expressamente na lei que a competência passará a ser da Justiça Estadual. E no dispositivo não tanto. Serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juiz terá competência funcional para processar e julgar a causa. Considerando, aí ele vem e fecha o raciocínio, considerando que o juiz federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual. Exatamente. Como a que fez o Constituinte na primeira parte do dispositivo, que eu li aqui para vocês. Olha, serão processados e julgados na Justiça Estadual, certo? Mencionado no parágrafo 3º, em relação às causas de natureza previdenciária. As causas de natureza previdenciária, como eu falei já. O que, no caso, não ocorreu. O problema é que esse dispositivo é antes da Constituição de 88. E aí, esse dispositivo da lei. E aí ele não tinha essa abrangência. Não tinha... não preenchia nem preenche a sua leitura esses requisitos. Tá certo? Bom, então, por isso, nós temos aí o quê? Nós temos duas leituras de dois órgãos dos mais destacados órgãos jurisdicionais de um país,
sobre os mesmos dispositivos, sem trazer nada de outros dispositivos, invocando só a questão de hermenêutica. Olha aí como é importante a questão da interpretação. Aí eu pergunto a vocês, quem é que acha que está mais certo o STJ ou está mais certo o Supremo? Eu acho bom que ninguém aqui acha nada. É bom demais, né? Oh. Pois é, eu, como professor, vou ter que dar uma opinião aqui, por quê, né? O porquê. Não é uma questão de opinião minha, é o porquê. Houve essas duas leituras. E uma das duas está errada. É aquilo que Dworkin diz. Minha gente, olha, não existe duas interpretações do mesmo discurso. Existe possibilidade de se pensar que existe duas ou três leituras. Mas se existe duas, uma está errada. Se existe três, duas estão erradas. Só tem uma que está correta. Ou mais correta. Certo? Em termos de hermenêutica. Eu digo a vocês o seguinte, que muita gente está dizendo diz que a leitura do STJ é a mais consentânea com a conveniência, porque o processo continua no juízo onde ocorreu o dano, ali vai facilitar a questão da prova, vai facilitar a concentração dos atos processuais naquele mesmo juízo, não vai precisar se deslocar perícia, isso, aquilo, outro, dificulta mais se for para uma vara da Justiça Federal, que pode ficar distante do local, as testemunhas vão ser ouvidas agora, não vão ser mais... Bom, trabalhou-se tudo isso para trabalhar a ideia de que o STJ falou melhor, decidiu melhor. Só que tudo isso que está sendo dito aí não tem nada a ver com trabalho de hermenêutica e interpretação. Na norma posta, não. Se fosse para criar uma norma de trabalhar essas justificativas, olha aí estaria certo, porque aí a questão é de conveniência. Olha aquilo que eu falo. Quando nós estamos diante de uma ciência política, a conveniência trabalha com muito força e é muito forte o argumento para eu criar uma norma de acordo com determinadas conveniências. Olha, isso é fato. Mas quando eu estou com uma norma posta, aí a conveniência não trabalha-se mais com a mesma intensidade que se trabalha no momento da interpretação autêntica de constituição da norma. É diferente. Agora eu vou me valer da norma com os signos que ela trouxe para eu trabalhar a interpretação dessa norma posta. E aí, minha gente, por que é que a interpretação do Supremo está sob a perspectiva de análise interpretativa hermenêutica, atende mais à ordem jurídica posta, pelo fato de ter o Supremo analisado a questão da linguagem de forma completa, que não foi analisado pelo STJ, e aí, quando se deixa de analisar determinados elementos que compõem a questão da interpretação, as coisas não saem do jeito que se quer ou do jeito que se quer, não, do jeito que se quer sai, mas do jeito que é para ser, de acordo com a ordem jurídica, não sai, as coisas não saem de acordo com a ordem jurídica, pode sair de acordo com a minha vontade, é outra coisa, E aí, o legislador aí deixou de duas coisas, o legislador ordinário trabalhou com duas coisas que não estão no texto da Constituição. Uma, não indicou qual era a justiça. Professor, indicar qual era a justiça, não precisava. Não precisava, porque se vem o órgão federal para o processo, se não tem algo dizendo que é na outra justiça que é competente, a competência é da Justiça Federal, pronto. Então não tinha também o que se falar. Segundo, o dispositivo falou em competência funcional. Competência funcional tanto tem da Justiça Federal como tem da Justiça Estadual. Olha,
o juiz federal, mesmo se fosse uma vara única na capital, ele tem competência funcional e territorial em todo o Estado. Em todos os estados, antes da Constituição de 88, tinha vara da Justiça Federal praticamente só nas capitais. Mas o juiz federal tem competência funcional e territorial em todo o Estado. Tá certo? Hoje, os juízes federais, como a Justiça Federal foi muito ampliada em termos de criação de varas nos interiores dos estados, ela foi dividida em seções, subseções judiciárias, né? E aí os juízes federais ficaram com competências territorial e funcional no âmbito de suas subseções, né? E aí, onde tem subseções com mais de uma vara, ainda tem a divisão, talvez, de competência dessas varas. Aí é uma questão interna lá de cada subseção judiciária, de acordo com a lei que organiza esse sistema que é sempre de natureza de organização judiciária. Pois bem, o Constituinte exigiu que dissesse que era a Justiça Estadual, o Constituinte e o instituto do juízo funcional que está na lei, ele não funciona só para a justiça estadual. Então, para eu tirar de uma competência funcional de uma justiça, é preciso que eu diga para qual é que eu vou, para onde é que eu mando esse processo, para a justiça estadual. Então, em termos de hermenêutica, de compreensão do texto legal, me parece que a posição do Supremo atende melhor a questão interpretativa, de hermenêutica desse dispositivo. Agora, lógico, eu não sou doido, idiota, imbecil, para não dizer, bom, em termos práticos, Barros, essa interpretação não é boa. Em termos práticos, não é. Ora, quantas interpretações em termos práticos não é boa? Não é? Por isso é que muitas das vezes, também só o sentido prático das coisas não pode ser conduzido a se interpretar dessa maneira. Eu já falei a vocês aqui que, em matéria de processo, que aqui é matéria de processo, mas não é de procedimento, certo? É de competência, é outra coisa. Eu disse a vocês já, em matéria de processo, no que diz respeito a procedimento, a interpretação que não estiver atendendo melhor o salutar objetivo do processo, talvez não seja boa interpretação. Mas aqui não é questão procedimental, primeiro. É questão de competência, que é muito séria. E uma competência que está definida na Constituição e que a regra é que se ingressa um ente público no processo, o processo é deslocado para a Justiça Federal, naturalmente. Tanto é que lá no artigo 83 do Código do Consumidor, nós temos essa situação. Mas lá ficou bem claro, dizendo o seguinte: ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente ao juízo local. Se entrar lá, é bem diferente. Ou do domicílio do autor, uma coisa assim, tem lá. Porque lá ressalvou logo a competência da Justiça Federal. Pronto. Por quê? Porque ingressou um ente público federal no processo, a competência da Justiça Federal. Como é que eu posso tirar essa competência? Eu só posso tirar essa competência e dizer qual é o juízo competente quando tiver autorização constitucional. Tem, professor, lá está autorizado que pode, na forma como estava redigido esse artigo. Está certo, pode. Agora, dizendo que eu vou para onde? Para a Justiça Estadual. Foi dito nesse dispositivo do artigo 2º? Não. Então, estão vendo aí como são as coisas, duas leituras de dois órgãos. Não foi opinião de uma pessoa, de uma doutrina, não são nem divergências doutrinárias, divergência da própria jurisprudência. Bom, eu estou indicando aqui os pontos, os roteiros, para vocês, logicamente, verem como é essa questão, por que é que se diz que existe uma interpretação melhor, por que é que se diz também que existe mais de uma interpretação. Olha, quando existe mais de uma interpretação, eu sou de acordo que uma está equivocada. E qual é a que está equivocada? Aquela que não analisou à luz de todo o sistema, de todos os elementos, todos os dados que devem ser trabalhados com relação a essa interpretação.
E aí é por isso que vem a posição do órgão do juiz Hércules. O juiz tem que saber de tudo. Estão vendo por que é que se justifica tudo isso, por que é que tem o juiz Hércules lá em do órgão. Às vezes as pessoas nem sabem por quê. São essas coisas assim que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa saber, e é porque precisa ser um intérprete. E aí, minha gente, olha, o promotor, o advogado, o procurador, quem quer que requer qualquer coisa, pode pensar e achar o que quiser. Acha o que quiser. Agora, juiz não acha. Juiz não acha. Juiz é para dizer o direito vigente. E dizer o direito vigente passa pelos processos interpretativos. Qualquer pessoa acha. E o legislador, o intérprete ao tempo, pode utilizar do máximo possível do princípio da conveniência, da oportunidade, da discricionariedade. É muito valioso esses princípios com relação ao intérprete autêntico, que é o legislador. No juízo e no intérprete na atividade jurisdicional, não se pode dar essa largueza e amplitude de pensamento, porque aí deixa de ser o direito vigente. O direito vigente atende pelo menos o princípio da igualdade, se ele for interpretado de uma forma escorreita em favor de todo, minha gente. Agora, o que eu acho vai ser o samba do crioulo doido. Cada um vai ter uma sentença. Aí vem para aquela história imbecil de cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença pode ser bom lá na cabeça de quem tem a sentença, mas para quem está sendo julgado é a pior das coisas. Por quê? Porque está violando e violentando o princípio da isonomia, da igualdade, da garantia, da previsibilidade e de ser tratado igual aos outros, porque aí quando você autoriza isso, a discriminação vem na hora. Eu acho fulano uma pessoa horrível, então eu vou fazer isso contra ele. Eu acho ciclano, eu acho que isso daqui é uma coisa horrível, essa lei, eu vou julgar aqui de acordo com minha convicção. E aí vem essa história de mim. Por isso que não existe mais no Código de Processo Civil o princípio do livre convencimento motivado. Porque o livre convencimento motivado leva o quê? Você decide e depois apresenta qualquer argumento besta, qualquer besteira, diz o nada com nada e justifica como motivando. Motivar o quê? Minha convicção é essa. Não existe minha convicção num julgador. O que existe é a convicção que eu adquiri por força da ordem jurídica posta. Essa existe. Eu cheguei à conclusão, analisei detalhadamente, aprofundei, e a leitura que eu fiz foi essa, mas qual foi a sua leitura? Você analisou esse aspecto. Por isso que o legislador, ao trabalhar com o vício da sentença, a questão de ter tratado todos os fundamentos. Você tratou esse ponto? Não, isso daí para mim não é relevante. Não, é relevante. Porque se você não acolhe esse ponto, que é de ciência do direito, que está na ordem jurídica, que está posto no direito, aí, meu amigo, vai chegar a essas conclusões que você chegou. Só que se você analisar isso daqui agora, do jeito que eu estou apontando, você não vai chegar a essa mesma conclusão. Aí, como você não quer chegar a essa mesma a outra conclusão, aí você abandona o que é mais importante e relevante para aquele argumento ser utilizado na sua completude. É isso que a gente está vendo na prática aí, todo santo dia. Essa é a questão posta, entenderam? E aí é muito importante a análise desse dispositivo à luz dessa visão. Esse dispositivo eu trago sempre esses dois julgados para mostrar como pode ocorrer a boa e a má interpretação. Uma boa e outra melhor ainda. Uma boa e outra ruim, sei lá. Eu só sei, minha gente, que feita a leitura sob essa perspectiva, certo? Do Supremo Tribunal Federal, eu, na pior das hipóteses, digo o seguinte: olha, essa leitura, pelo menos, está atendendo a uma análise mais aprofundada do tema em relação ao STJ. Para chegar a essa conclusão do STJ, você me indique agora outros pontos que poderiam
ser levantado. Se for só questão de conveniência, meu amigo, não. Isso não é ponto que leve em consideração no hermenêutica jurídica para efeito de definição do entendimento de uma norma jurídica, certo? Isso é uma questão pessoal. E questão pessoal não é questão de análise do direito. É questão do seu direito e não do direito vigente para todos. São essas coisas que a gente precisa trabalhar, viu, minha gente? A lei, às vezes, é injusta, mas é para todos. O pior é quando ela é injusta e cada juiz fica criando o seu direito. Aí não é injusta, ela é o samba do crioulo doido da injustiça. É mais do que injusto. É preferível uma lei injusta, mas que seja aplicada a todos, do que uma lei justa na cabeça de cada juiz. Aí, meu amigo, não tem no mundo quem possa controlar uma situação dessa. Essa que é a realidade. Nós temos no Brasil aí, sei lá, 18 mil, 20 mil juízes. Não é? Imagine 18 mil, 20 mil cabeça pensante, cabeça e 20 mil sentenças diferentes. Cada um julgando dezenas, centenas ou milhares de processos por ano. Imagine aí. É um samba do crioulo doido, professor. Pois é o que nós estamos vendo aí. Tá certo? A partir de um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros, são 11 ilhas distintas, diferentes. É uma coisa assim absurda. Começa logo do Supremo. Com 11 cabeças diferentes, cada um pensando de uma forma diferente. Os julgados só saem de 6 a 5 porque tem 6 e tem 5. Mas se tivesse 12, saía 6 a 6. Se tivesse 10, é 5 a 5, é assim. Pode uma coisa dessa? Não pode. Isso está errado. Um dos dois lados está errado. E olha como está. Às vezes é a maioria. E aí, quando é a maioria, minha gente, o desastre é grande. Pois bem, então nós temos que trabalhar isso e ter cuidado. Não se preocupe, se você quer ser uma pessoa que queira contribuir com a ordem jurídica brasileira, vá ser um parlamentar, vá ser um assessor jurídico no Congresso, nas casas legislativas. Vamos contribuir cada um no seu papel, no seu lugar exato, correto. Pelo amor de Deus, não seja juiz como fosse um parlamentar. Nem seja um juiz como fosse o procurador, o advogado no achismo. Procurador e advogado, promotor, o Ministério Público que for, acha. Juiz nunca acha. Juiz ou é ou não é. Esse aqui é o problema, porque fica definido o que o juiz diz. Por isso que a sentença eu venho considerando, sempre dizendo aqui a vocês, que é um dos atos mais importantes e relevantes do processo. Que o direito fica definido, minha gente. Passa a ser, o direito é aquele. E aí vem o tal do realismo jurídico. Qual é o direito? É aquele que os tribunais falam. Eu concordo com a frase até certo ponto. É aquele que o tribunal fala, desde que seja que ele fale de acordo com a lei, não de acordo com a sua conveniência. Que realmente é o direito que fica definido. E isso é perigosíssimo. Ok? O parágrafo único desse artigo diz que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedido ou o mesmo objeto. O mesmo objeto aqui é o mesmo pedido. Causa de pedido, o mesmo pedido. Tá certo? Bom, esse parágrafo único é o Instituto da Prevenção, que nós já conhecemos em processo civil individual. A mesma coisa acontece também no processo coletivo. Tá certo? É esse o sentido. Bom, aí artigo 1º para totalmente visto agora, artigo 2º também, artigo 3º a gente já viu também, artigo 5º, falta aqui rapidamente o artigo 4º, né? Nesse meio. Poderá ser ajuizada a ação cautelar para o fim desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e dignidade, ou seja, aqui é uma ação cautelar no processo da ação civil pública. Por que essa ação cautelar? Porque o legislador aqui, de 85, estava em vigor o Código de 74, que tinha ação cautelar. Certo? As leis processuais, elaboradas na vigência de um determinado código, elas sempre trabalham com a determinada simetria com o código. Aqueles institutos que tem no código, elas
ou trazem com alguma peculiaridade, ou indicam que seja aplicado o código, e assim por diante. Aqui, na época, a ação cautelar, o Código de Processo Civil tinha um livro dedicado à ação cautelar. O legislador trouxe a ação cautelar. A ação cautelar do Código de Processo Civil era horrível porque ela era utilizada de forma antecedente, como é hoje ainda. É possível tutela de urgência antecedente, né? Antes do ajuizamento da ação principal, ajuiza uma ação cautelar, ou tutela antecedente, na forma da linguagem do Código, certo? Mas, na época do Código de 74 até 94, eu teria que ajuizar se eu quisesse uma liminar, se eu quisesse uma tutela antecipada, se eu quisesse uma medida cautelar, eu tinha que ajuizar uma ação cautelar, que aí era chamada ação cautelar incidental. A linguagem utilizada na época era ação cautelar preparatória e ação cautelar incidental, certo? A reforma de 94 acabou com isso. Por quê? Porque ficou só a ação cautelar sendo a antecedente ou a preparatória. Por quê? Porque criou-se a chamada tutela antecipada. Tutela antecipada é o que hoje nós temos como tutela de urgência, que é antecipada, ou de natureza cautelar. É isso que tem no Código agora, certo? Pois bem, essa situação é o que nós temos que ler hoje na forma que está no artigo 4º da Lei da Ação Civil Pública. Existe essa possibilidade de ação cautelar? Existe. De forma o quê? Preparatória na linguagem antiga ou antecedente na linguagem atual do Código de Processo Civil, tá certo? É possível ação cautelar da ação civil pública. E o artigo 12, a gente vai depois analisar esse artigo mais na frente, ele prevê o que hoje denomina-se de tutela de urgência, prevê a liminar na ação civil pública. Então, é interessante. Em 85, o legislador já trouxe aí uma possibilidade de, vamos chamar assim, de tutela antecipada que veio para o sistema jurídico como um todo, somente em 94, no Código de Processo Civil, no artigo 373, né? Antes, minha gente, só existia 5 possibilidades de tutela de urgência dentro do mesmo processo. Só existia 5. Uma, eu vou indicando pela ordem histórica. Uma, mandado de segurança, que é desde a década de 50, 60, por aí. De 50, 58, parece. 2, a ação popular, que é de 65. 3, a ação civil pública, que é... Não, o Código de Processo Civil, que é de 74, e trouxe 2 situações. Uma, a liminar na ação cautelar. 2, as liminares nos processos possessórios. 3, 4 agora. E veio a ação civil pública em 85 com a 5ª situação, a 5ª hipótese, certo? Bom, só existiam essas 5 hipóteses. Em 94, isso foi transformado em uma situação comum a todos os processos. A tutela antecipada, criada em 94, foi para dar oportunidade à tutela de urgência, de antecipação de tutela de natureza cautelar em todos os processos. Foi uma grande mudança, uma grande alteração. É por isso que eu digo que a maior reforma do Código de Processo Civil ocorreu em 94. Essa reforma, através de um artigo no Código de Processo Civil, derrubou quase todo o livro do processo cautelar do Código de Processo Civil, porque aquela ação cautelar ficou sendo apenas antecedente preparatória. Como não houve alteração nesse livro, ficaram muitos dispositivos lá inúteis, certo? Principalmente com relação às ações cautelares nominadas. Por isso que o novo código corrigiu essa falha, vamos dizer assim, essa incongruência que existia no sistema. E não trouxe nenhuma ação cautelar nominada em princípio, né? E trouxe um capítulo de tutela de urgência, tutela de evidência. Certo? E aí hoje o sistema se divide. Tutela de urgência, tutela de evidência. E a tutela de urgência se dividindo em tutela de urgência de natureza cautelar e tutela de urgência de natureza de antecipação de efeitos. Estão vendo aí como são as coisas? Então, esse artigo 4º tem que ser lido à luz dessa nova sistematização do processo, e que a própria lei já
ao disciplinar a ação cautelar no artigo 4º e a liminar no artigo 12, já tem essa estrutura de acordo com o que está hoje na ordem jurídica. Ok, minha gente? Bom, eu espero que a gente tenha agora uma visão um pouco mais, pelo menos, não digo diferenciada, mais completa a respeito da compreensão do artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, na sua completude, tá certo? Hoje é sexta, nós vamos ter aula segunda-feira, do artigo 6º em diante, né? Então, eu espero que vocês agora tenham uma visão da ação civil pública, nesses 5 primeiros artigos, que cuida bastante da questão do objeto da ação civil pública quanto à pretensão, certo? E dos sujeitos do processo na ação civil pública, incluindo aí a questão da competência na ação civil pública por força desse artigo 2º e a interpretação que a gente deu aí, mostrou aí, que foi dada já lá pelo Supremo. Sim, só dizendo, a decisão do STJ, logicamente, com a decisão do Supremo, ela perdeu totalmente seu efeito e eficácia. Não é aplicado mais hoje a posição firmada pelo STJ, em razão do Supremo ter se manifestado sobre a matéria, que entendeu de conhecer o recurso extraordinário por se tratar de matéria constitucional, porque a competência de matéria de justiça federal está definida na Constituição Federal. São exatamente esses pontos aí que a gente deve levar em consideração. Ok? Ufa, por hoje, sexta-feira, tudo ok. Vamos, segunda-feira, 7h da manhã, se Deus quiser, né? Nós temos aula na próxima semana, e aí na outra semana vai estar em recesso durante 2 ou 3 semanas, né? Para poder a gente voltar. Mas aí na próxima semana eu vou dizer como é que a gente vai trabalhar esse período aí, ok? Tá certo? Então, um bom dia, um bom final de semana. Professor. Bons Até estudos, segunda. até mais, fica boa. Obrigado. Fica boa todo mundo aí. Um bom dia a todos, bom final de semana, bons estudos, boas descobertas. Estudar é descobrir. Eu gosto de estudar é descobrir horizontes. Descobrir horizontes, e é muito bom. Tá bom? Um abração, felicidade para todos vocês. Até mais, Henrique. Um abraço.